Olá pessoal, tudo bem? Bom, só dando continuidade aí à nossa disciplina de orientação a objetos, né? Na aula passada a gente trabalhou um pouquinho aí com escala todo parte, né? A gente viu esse item aqui, né? Nas aulas anteriores, esses outros itens, né? E hoje a gente vou passar um pouquinho, na verdade, sobre conexão de mensagem e conexão de associação ou ocorrência, tá? Ele não está aqui, mas ele tem aqui no conteúdo do material, tudo bem? Essa escala todo parte que a gente viu aqui, né, vocês viram aí que a gente tem uma associação entre classes, só dando uma revisada, né? Ó, seguindo aí, lembra disso daqui, ó? Associação todo parte por composição, né? Onde o item depende do outro, né? Ele não vive sem o outro, e associação por agregação, né? Que o item consegue ficar sem o outro, tá? Então, representado aqui no diagrama de classe pelo losango branco, né? E aqui representado pelo losango preto, tudo bem? Ó, aqui é um exemplo de todo parte, né? Conceito todo parte por, qual que é aqui, ó? Isso aqui é agregação, tá vendo? Uma classe porta, ela consegue viver sem a classe casa, tá? E aí por diante. Beleza? E aqui ele especifica que não. Aqui ele especifica que o item de pedido não consegue viver sem o pedido, tá? Bom, mas vamos seguindo então, ó. A gente vai dar uma olhadinha na parte de conexão de ocorrências. Então a gente tem aqui a composição, olha lá, uma representação de composição por agregação. E aqui nós temos uma relação de conexão, tá vendo? Então nós temos alguns tipos de conexões, né, de ocorrência ou associação, tá? E depois nós temos aqui embaixo, que a gente vai estar vendo, uma conexão de mensagens, tudo bem? Então aqui, ó, vamos parar nisso aqui, ó, conexão de ocorrência ou associação, tá? Eu tenho aqui um guia, né, do que a gente vai estar vendo hoje. Então vamos começar por esse daqui, né? Vendo? Conexão de ocorrência ou associação. Olha lá, nesse conceito, uma classe tem uma conexão de ocorrência com outra classe, tá? Isto é, um livro está fazendo um empréstimo, aliás, uma pessoa está fazendo um empréstimo do livro, tá? Então não é uma relação de herança, não é uma relação de extensão, né, do extends, estendendo alguma interface, alguma classe abstrata. Não é uma relação de todo parte, associação por composição ou agregação. É uma relação de uso, na verdade, né? Uma relação de ocorrência, tá certo? Então nós temos esse exemplo aqui. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo mais fácil. Ó. Então nós temos aqui, ó, conexão, ocorrência, associação. Então nós temos aqui uma classe cliente, tá? Olha lá, conexão de ocorrência ou associação, tá? O conceito aqui, ó. Então nós temos uma classe cliente, nós temos aqui uma variável string, uma lista, né, de pedidos, tá? Já vou mostrar a classe pedido, que no caso é essa. Aqui nós temos um construtor, um método adicionar pedido, um método aqui para exibir, fazer o get, né, ó, get pedidos, get nome, set nome e tudo mais, tá? E aqui nós temos a classe pedido, tá? Que tem, só para exemplificar uma descrição do pedido, os get set desse pedido, ó. Get descrição. Tem o método criar pedido também, tá? Para manter a coesão, né? O criar pedido, ele é legal que seja dentro de pedido mesmo, tá? E nós temos aqui um construtorzinho, tudo bem? Então como que a gente executa esse cara, né? Vamos dar uma olhada nesse exemplo, ó. Olha lá, exemplo de conexão com ocorrência ou associação, tá? Então, no exemplo, eu coloco uma ocorrência entre classes. Então, vamos lá. Ocorrência entre classes é o cliente fazendo pedido. Então, nós temos aqui um cliente, tá? Estou passando aqui no construtor. Nós temos aqui esse método da classe pedido, ó,
ponto criar pedido, tá vendo? Aí eu estou passando lá, ele está fazendo pedido de pizza, estou fazendo pedido de hambúrguer, tudo bem? Fez 2 pedidos aqui, ó, tá? Vocês perceberam que pedido aqui não foi instanciado, né? Quando acontece isso, qual é o tipo de método que nós temos qual o tipo de método que nós temos que criar, né? É um método tipo estático, tá? O método tipo estático ele permite com que a gente instancie ele, que a gente use ele sem fazer a criação de uma instância, como essa, né? Cliente new. Então, se você entrar aqui em pedido, ó, tem a ver com o método estático, tá vendo? Ele vai retornar aqui o pedido, tudo bem? Ele retorna aqui o objeto completo, ó. Criar pedido, parâmetro dele, tá? Então, assinatura do método aqui. Então, voltando aqui em principal, ó. Então, o cliente fez 2 pedidos, então ele apenas registrou esse pedido, né? Então, aqui, ó, cliente.adicionar pedido. Então, pedido 1, pedido 2. Então, quando eu faço esse adicionar pedido, ó, eu estou fazendo aqui a nossa relação, né, de conexão por ocorrência, tudo bem? Então, o cliente está fazendo uma ocorrência para a classe de pedido, tá? Então, aqui, ó, pedidos.add, ó, ele vai adicionar nessa lista aqui o pedido, tá vendo? E aqui ele vai dar a saída dele aqui, ó, pedido.get descrição. Então, ó, ele está usando, ele armazenou as informações de descrição daquele pedido dentro aqui da classe pedido, né? E aqui ele está fazendo a saída, tudo bem? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, aqui eu faço aqui a chamada desse adicionar pedido para fazer a relação de conexão por ocorrência, né? E aqui eu dou uma saída para ele aqui, ó, system out, tá? Ele tem um for, na verdade. Ele vai percorrer aqui pedido, tá? E vai percorrer aqui, ó, cliente.getPedido. Então ele vai percorrer essa lista de pedidos, tá? Essa lista de pedidos está em cliente e aqui ele vai dando saída, tudo bem? Aí vocês podem perguntar, né? Mas essa lista de pedidos, ele está na classe clientes, né? Isso aqui não atrapalha a coesão, né? O conceito de coesão não é responsabilidade única, não precisaria estar esse item aqui, né? Não precisaria estar na classe clientes, desculpa, na classe pedidos, né? Já que é um item de pedido, mas nós temos que pensar aqui que quem vai adicionar o pedido, quem vai fazer, né? Quem vai de fato fazer esse pedido é o cliente, tá? Então isso ele está de acordo aí com o conceito de autocoesão, né? Onde responsabilidade única, quem é responsável por isso é o cliente mesmo, tá? Mas isso é uma questão subjetiva que é meio complicada mesmo, a gente está pensando como fazer, tudo bem? Mas a princípio é isso, pessoal. É isso que a gente tem que pensar. Quem que vai executar aquele pedido? Se é o cliente, então vale a pena colocar na classe cliente, tá? Na parte de pedido, ó, tem esse método criar pedido, tá? Talvez seja realmente esteja, né, mais relacionado aí com os pedidos. Então, essa classe, né, esse método aqui foi colocado aqui dentro da classe pedido para fazer para estar dentro aí do conceito de autocoesão, tá? Então ele está criando aqui e está retornando pedido. Bem, inclusive na classe principal aqui pode ver que ele chama, né? Ó, pedido.criar pedido. Então ele está usando a classe pedido aqui para criar esse pedido, tá? Então ele vai salvar aqui um objeto 1, objeto 2, vai usar a classe cliente para adicionar esses pedidos, tá? E vai usar aí a lista, vai percorrer, né, a lista de pedidos na classe clientes, tá? Tudo bem? É um conceito
voltando a falar aqui, né, um conceito aqui de conexão de ocorrência ou associação, tá? Inclusive ele permite trabalhar com cardinalidade, né? Se a gente olhar aqui, ó, tá? Nenhum dos conceitos pode ser visto a regra de cardinalidade, tá? Também na relação entre classes. Então, se você vê esse diagrama de classe, como que a gente pode representar isso, né? Então, a gente representa dessa forma aqui, tá? Onde olha lá, o cliente, tá? Em uma das classes, ele faz acesso a outra classe. Então, nesse caso aqui, a cardinalidade, ele de cliente para pedido, né? Então, um cliente pode fazer vários pedidos e um pedido pode ser feito por um cliente, tá? Então, ele está respeitando a regra de cardinalidade e fazendo aí a nossa conexão por ocorrência, tudo bem? Então, é esse o conceito, tá? Aqui também tem um outro exemplo, né? Cliente faz pedir, é o que a gente acabou de falar, né? Então, nós temos esse aqui da pessoa e o livro, que é a mesma coisa. Cliente faz pedido, tá? Estudante faz teste, também é a mesma coisa, tá? A relação de conexão por ocorrência, tá? E depois nós temos aí as conexões por mensagem, tudo bem? Antes de falar da conexão por mensagem, só uma discussão, né? Isso daqui, adicionar pedido, se a gente coloca na classe pedido, a gente não consegue fazer uma relação entre as duas classes, cliente e pedido, tá? Porque como que a gente vai fazer a relação, né, entre essas duas classes? A gente poderia fazer uma relação direta aqui na classe principal, fazendo primeiro um acesso à classe pedido e depois um acesso à classe clientes para fazer para realmente programar qual cliente está fazendo um determinado pedido. Só que isso pode ocorrer, a gente não está fazendo uma conexão direta entre as duas classes, tudo bem? Como está dizendo aqui o conceito. Aí é um desafio para vocês, né? Vocês poderiam estar tentando mexer nessa classe para tentar fazer alguns testes, alguns ajustes, mas para ver se vocês conseguem melhorar aí essa relação, isto é, né? Caso alguém tenha dúvida ainda que esse adicionar pedido deve ser um método de cliente ou deve ser um método de pedido, certo? Bom, vamos lá então, conexão de mensagens, tá? A mensagem, ó, refere-se à troca de informações entre objetos por meio de mensagem, tudo bem? Em Java, os objetos se comunicam uns com os outros enviando mensagens, que são especificamente chamadas de métodos, tá? Aqui também a gente pode trabalhar com a relação aqui de cardinalidade também, tá? Mas no caso aqui não é uma ocorrência, né? A gente está fazendo uma chamada para acesso à informação, para informar, né, uma flag, para informar alguma coisa, alguma troca de dados, né? Então, por exemplo, o professor passou uma mensagem, ó, classe professor, passou uma mensagem para a classe aluno, para eles abrirem aí a lição aí na página 36, né? Aí a classe pessoa, né, a classe aluno, no caso, passa uma informação para o professor perguntando, né, qual a próxima lição, né? Então, são mensagens de instruções. É quase a mesma coisa que ocorrência, só que ele não tem um efeito específico lá na classe, né? Então, como exemplo, olha lá, o professor, mesma coisa, né? Então, nós temos aqui professor, conexão por mensagem, CN, tá? Construtorzinho, olha lá, o método enviar mensagem, tá? Do professor, que enviar mensagem para o aluno, tá? Onde ele vai pegar o objeto aluno e vai receber a mensagem. Então, aqui, ó, se a gente pegar aqui a classe aluno, ele tem lá receber mensagem, ele entra aqui com os dados do professor, né, o objeto do professor e o conteúdo da mensagem, tá? Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Então, professor, identificação do professor, ele passa a identificação no construtor, o aluno
ele tem aqui também passando a identificação do aluno por construtor, professor.enviar mensagem, então ele vai enviar a mensagem, então ele vai passar para quem que ele manda a mensagem e o conteúdo da mensagem, tá? E a classe aluno, ela vai imprimir essa mensagem, né? Ela vai pegar aqui o nome do aluno especificamente, receber a mensagem dele, olha lá, então ele vai pegar o objeto professor, resgatar o nome desse objeto e vai compor a mensagem. Tudo bem? Estou executando aqui, né? Olha lá. Professor Silvio enviando mensagem para João, tá vendo? João recebeu a mensagem, ó. Olha que legal. Tá. Agora eu vou colocar aqui uma quebra de linha aqui. Para enxergar bem. Olha lá. Tudo bem? Bom, o próximo conceito é esse daqui, ó, conceito de polimorfismo. Tá? Então a gente vai seguir aqui nosso material. Esse slide aqui, pessoal, mensagem de programação de eventos, também é um tipo de mensagem, tá? O cara vai apertar um botão aqui e ele vai acionar um código, vai executar um código qualquer, ó, begin, end, tá vendo? Mais ou menos o que a gente viu no comecinho lá com o swing, dentro do Java. Tá? Também é um exemplo. Aqui também outro exemplo, tá vendo? Então, no sistema operacional, tem um software aqui que você clica, ele vai abrindo as coisas, vai funcionando. Ok, pessoal, só parei um pouquinho aí para ver se o software ainda está rodando aqui, mas eu acredito que sim. Bom, vamos voltar então. Tá. Um outro exemplo. Agora, um outro exemplo de conexão por mensagem, que é o empréstimo do livro, mas parece que ele não estava aqui em cima. Esse slide aí está duplicado. Tá, outro conceito é polimorfismo, tá? O que seria polimorfismo? Polimorfismo é quando um método ele possui formas diferentes em classes distintas, tudo bem? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui mover figura, novo centro, tá? Então nós temos um método aqui, ó, redesenhar novo centro, tá? Esse redesenhar é um método que ele vai ser, ele pode ter o mesmo nome, porém ele vai ter aqui implementações distintas em classes distintas, tá? Então, para você localizar novo centro no triângulo, a implementação é diferente de você fazer identificar um novo centro num círculo, tá? Que é diferente de fazer no quadrado, por aí vai, tudo bem? Então nós temos esse conceito. Então vamos dar uma olhada aqui no que eu notei aqui, ó. O polimorfismo permite que um objeto de uma classe específica possa ser tratado como um objeto de sua classe base ou de qualquer classe derivada a ela. Entendeu? Então, ela é tratada de uma forma diferente na classe derivada. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. Ó, só para lembrar, pessoal, esse material aqui, princípios OO, que eu estou vendo aqui, ó, e esse outro, exemplos POO, tá? São materiais de apoio que a gente tem, tá? Que vocês podem estar usando também. Então, olha lá, nós terminamos de ver aqui o conceito todo parte por composição, um exemplo de cardinalidade aqui e um exemplo de polimorfismo, tá vendo? Permite que um objeto de uma classe específica possa ser tratado como objeto de sua classe base ou de qualquer classe derivada a ela, tá? Vamos ver se tem aqui, ó. Aqui, ó, tem um exemplo, né, de operação matemática, onde ele tem um método calcular usando uma classe abstrata. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo aqui, ó, que é mais fácil. Então nós temos aqui, ó, polimorfismo, certo? Então nós temos aqui, olha lá, operação matemática. Essa é uma classe abstrata, tá? Operação matemática. A diferença de classes abstratas para classe
para classes, para interfaces, classes do tipo interface, aqui é classe abstrata, a gente tem métodos não implementados, a gente pode especificar isso, mas também a gente pode implementar métodos aí dentro, tá? Em interface a gente não consegue colocar implementações de método, tudo bem? E a outra diferença é que nas classes filho você não implementa a interface, você extends ela, tudo bem? Então agora a gente fez aqui, ó. Então pode ver que nessa classe somar nós temos aqui esse método calcular, tá? E ele vai estar implementando aqui uma soma. E no multiplicar, mesma coisa, calcular, estendendo a operação matemática, então ele está implementando esse método, tá? E aqui ele está colocando uma multiplicação, tudo bem? Então é isso, pessoal, é mesmo, mais ou menos o que tem aqui, ó, soma, extend, tá? É o mesmo padrãozinho aqui. Aqui eu acredito que tem que ter aquele override, para ele travar. Tá? Então, tanto aqui no método de multiplicar como no método de somar também. Né? Certo? Então, são implementações diferentes nas classes filhos, nas classes derivadas. Tá? Então, isso daí é o nosso conceito de polimorfismo. Você pode ver que o método tem o mesmo nome aqui, tá? Ó, para chamar esse cara, conceito polimorfismo, ó, tá vendo? Como que a gente faz, ó? Vou até fazer um outro aqui, ó. Para isso, ó, eu estou usando aqui, ó, um método chamado mostrar cálculo. Esse mostrar cálculo, eu vou chegar aqui e vou colocar new no método que eu quero. Então, se eu quero fazer uma multiplicação, então new, deixa eu ver como chama os métodos ali, ó, multiplicar, tá? Aí eu vou passar os itens, os dados aqui. Certo? Então ele vai aqui, ó, new multiplicar. Ele vai pedir para importar esse cara. Tá? E esse método mostrar cálculo é o método que está dentro do principal, que ele recebe qual vai ser a operação. Pode ver que a operação matemática é a classe abstrata. Tá? Então a nossa classe abstrata aqui, ó, é ela que está recebendo qual que é o método, qual que é a classe que vai ser usada, se é uma multiplicação, se é uma soma, o que é. Ou seja, de onde uma operação matemática vai puxar a implementação. Tá? Porque os métodos, os nomes são iguais. Feito isso, passo aqui os parâmetros e aqui tem o system out para ele mostrar, né? Então, aqui, ó, resultado 12, resultado 20, tá? Deixa eu só jogar o barra N aqui. Vou colocar um barra N aqui também. Tá? Então ele fez aqui, ó. Resultado 12, resultado 20 e tal. A soma é a multiplicação. Tá? Esse aqui é o resultado da conexão por ocorrência que a gente fez ali desse exemplo, pessoal. Está percorrendo, eu não rodei ele, mas ele está aqui, tá? Bom, seguindo então, ó, a gente vai dar uma olhada no conceito de sobrecarga de métodos. Então, mesma coisa aqui, ó, sobrecarga de métodos, tá? Então vamos passar primeiro nesse slide aqui. Sobrecarga de métodos é mais simples. São métodos com o mesmo nome, porém a gente já não usa ali uma classe abstrata para fazer a extensão. A gente está usando apenas parâmetros distintos, tá vendo? Você vai usar parâmetros distintos para conseguir fazer essa parte aí da sobrecarga, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Vamos ao problema. Então, aqui na verdade ele até descreve um problema, tá?
Ao desenvolver uma aplicação, surge a necessidade de se criar métodos que recebam parâmetros como nome do cliente, endereço, bairro, estado, etc. Então foi criado o método abaixo. Ó. 7 dados pessoais, tá? Então ele está passando aqui os dados pessoais, nome, endereço, bairro, cidade, estado. Agora imagine um caso que você tenha que receber outros dados pessoais, não esses. Então qual que é a saída que ele fez aqui que é errada, tá? 7 dados pessoais, ele alterou o nome do método, tá? Então numa classe cliente, uma classe pessoa, por exemplo, então ele colocou 7 dados pessoais, nome, endereço, bairro, né? Então está passando só nome, endereço, bairro. Depois ele quer passar só nome, então ele vai colocar 7 dados pessoais, nome. Então é uma forma de programar aqui que você vai deixar seu código muito bagunçado. Tá? Então uma saída é você colocar o mesmo nome, 7 dados pessoais, só que fazer aqui a alteração dos parâmetros, tá? Então a linguagem permite isso, tá? E você não tem problema nenhum com isso, beleza? Então é essa situação aqui que a gente se debruça aqui quando a gente vai trabalhar com por que a gente usa, né, sobrecarga de métodos, certo? Então aí só seguindo aqui, a gente tem, ó, um exemplo, né? Sobrecarga de métodos. Tá, aqui, cadê a sobrecarga de métodos? Conexão por ocorrência, mensagem. Acho que tem aqui mesmo, ó. Polimorfismo, sobrecarga de métodos, tá vendo? E o pessoa, ele pegou aqui, ó, as pessoas, então é bem simples, tá? Ele pegou um construtor aqui, ó, e fez alterações aqui nos seus parâmetros, tá? Olha lá. Na verdade são esses 3 aqui, tá? Então estou fazendo sobrecarga de métodos nesses 3. Tá? Então nós podemos ver aqui que nesse caso nós temos aqui, ele executando, né? E o pessoa recebendo o nome. Então ele não precisa fazer alteração nenhuma, chamada nenhuma, ele apenas altera os parâmetros e ele já funciona. Tudo bem? Então é exatamente esse exemplo, tá? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Tem último caso aqui, que é genericidade ou tipos genéricos, tá? Eu vou mostrar para vocês no outro vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo, tudo bem? Embora eu tenha programado para essa aula, mas eu vou passar aí os tipos genéricos e o conceito de autocoesão e baixo acoplamento em outro vídeo, certo? Lembrando, ó, que nós temos aqui alguns exercícios, tá? Que a gente pode estar usando para fazer para treinar, né? Essas coisas que a gente desenvolveu agora, que a gente treinou agora. Então, nós temos aqui, ó, exercício de associação por agregação, isso aí acho que eu já mandei para vocês. Um outro exercício tudo parte. Um outro exercício, bom, esse faz parte do tudo parte. Ó, um de sobrecarga de métodos, tá vendo? Desenvolver em Java um exemplo de sobrecarga de métodos para a classe produto, recebendo diferentes atributos de produtos através de construtores, tá? Isso é um desafio para vocês sobre sobrecarga. Desenvolver em Java um exemplo de polimorfismo para conexão de banco de dados. Então, cria uma classe produtos que se relaciona com uma classe abstrata, conexão. Nessa classe existe um método para realizar a conexão com o banco. Caso o banco de dados do sistema mude, a classe que implementa o método de conexão é alterada. Então, vai ter lá uma classe abstrata, conexão, e outras classes chamadas conexão MySQL, conexão Firebase, conexão PostgreSQL, outros bancos, e nesses bancos a implementação da conexão para eles, tá? Específica para eles. Então, um outro exemplo aqui, polimorfismo, que vocês podem estar usando. Esse aqui é um exemplo de métodos genéricos, tá? Para conexões, exercício aqui de conexão de mensagem de ocorrência, eu não tenho aqui, mas vocês podem estar implementando esses 2 carinhas aqui, ó, tá? Então, ó, tentar implementar a conexão de ocorrência por associação, pessoa
impresso um livro, esse exemplo, tá? Para ocorrência, e para mensagem, esse exemplo aqui, tá? Classe professor, classe aluno, tudo bem? Espero aí que vocês tenham entendido tudo e qualquer dúvida a gente conversa aí na nossa próxima aula. Obrigado e até mais.